E aí galera, beleza? Professor Idelmar Medeiros, Geografia e Atualidade. Nós estamos aqui para mais uma videoaula para você aqui do Vale Concurso. Uma videoaula Vale Tudo dos Correios, galera. E aí, Vale Tudo dos Correios para você aí. Nós vamos falar aqui em uma hora e um pouquinho, aqueles assuntos que a gente aposta que mais podem cair na sua prova aí. Tranquilo? Então é rapidinho, né? Mas vai dar uma noção boa para você que tem dúvida aí, que não teve oportunidade, né, de se preparar ainda melhor para o concurso. Ou você também que está preparando aí já há um tempo, vai ter a oportunidade de fazer uma revisão legal com a gente aqui hoje. Tranquilo? Então olha só. Entre os temas, né, primeira coisa a gente tem aqui Vale Tudo dos Correios, né? A gente tem aqui o meu Instagram, né, @prof.idelmarmedeiros. Essa é a nossa última tentativa aí, né? Está chegando aí o concurso dos Correios, dia 15, né, de dezembro. Está aí em cima já, na pontinha, e eu tenho certeza que vocês vão chegar lá e vão arrebentar. Você aí que tem dúvida, que quer fazer sugestão, que quer interagir, ok? Segue a gente lá, olha lá, @prof.idelmarmedeiros, né? @prof.idelmarmedeiros, você vai lá no meu Instagram, você pode interagir comigo, tirar dúvida, participar, ou, né, entra aí também no Instagram do Vale Tudo, né, do Vale Concursos. Ok? Então você tem Instagram, você tem aí o YouTube, tá todo o endereço aí embaixo aí, né? Para você poder ativar o sininho aí, dar um joinha, seguir a gente. Estamos juntos aí para todos os concursos que você vai fazer. Tranquilo, galera? Então olha só, quando a gente está discutindo sobre isso, a gente tem noções básicas da cartografia, né? É um dos assuntos que cai na prova, cai nas provas aí, né, da Correio. O que a gente tem aí de assunto que pode cair? Primeira coisa que a gente tem é aquilo que a gente chama de orientação. Orientação que a gente tem são nada mais, nada menos do que a rosa dos ventos, ó, rosa dos ventos. Então, norte, sul, leste, oeste. Como é que funciona isso, professor? Então a gente vai ter aqui, ó, a gente tem aqui uma cruzeta aqui, ó, né? E a gente vai ter os pontos cardeais. Opa, o lugar aqui é onde o Sol nasce, não é isso? O que a gente sabe? A gente sabe que o Sol nasce sempre a leste. O Sol nasce sempre a leste. Se o Sol nasce a leste, além daí chamar leste, também pode ser chamado de quê? De este, de nascente. Ó, de nascente, ok? Exatamente por poder ser chamado de este, também é representado aí pela letrinha E, né? O inverso é o oeste é aí onde o Sol se põe. Então é o chamado poente, é onde o Sol se põe. Ó aí, né, de ocidente, a gente tem aqui o ocidente, é onde a gente está. Lembra quando você pega o mapa mundi, né? Nós estamos na parte ocidental, a parte do mapa mundi aí que a gente tem à esquerda é a parte ocidental. E a parte aqui nascente, como é que é o nome do país do Sol nascente? O país do nosso Sol nascente é o Japão, né? O Japão tem até uma bandeirinha que representa bem isso. Como é que é a bandeirinha do Japão lá, ó, galera? Um solzinho lá, todo branquinho com um solzinho no meio, representando, né, o Sol nascendo. E aí, o país do Sol nascente, quando a gente fala em japonês, a gente está falando de quê? De orientais. Então, Oriente, toma cuidado, muitas vezes na sua prova, ela pode vir não escrito leste-oeste, pode vir Oriente, pode vir Ocidente na sua prova. E aí a gente tem aqui o norte e aqui o sul, né? São os chamados pontos cardeais. São os chamados pontos cardeais aí, ó. Quais são esses pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Só que, como os outros pontos têm outros nomes, os pontos cardeais também vão ter outros nomes. Então, olha só, o norte também pode ser chamado de setentrional. Setentrional.
ok? Palavrinha que às vezes cai muito, vem substituindo a palavrinha norte, e às vezes o aluno fica lá igual azeitona em boca de banguelo, né? Perdidão, nunca viu falar sobre isso, e aí toda vez que falar para você de setentrional, está falando para você de região norte, grava isso. Ou boreal, é só você lembrar lá da famosa aurora boreal, não é isso? Só você lembrar da famosa aurora boreal, ok? Porque dá no hemisfério norte. E o sul, professor? O sul pode ser chamado de meridional ou austral. Austral, a palavrinha austral lembra o quê? A palavrinha austral lembra Austrália, não é isso? Lembra Austrália aí, que quer dizer país do sul, país do hemisfério sul, Austrália. Então, olha aí, a gente tem os pontos cardeais, mas a gente também tem os chamados pontos colaterais. A gente também tem os chamados pontos colaterais, que também são 4, né? A gente tem aí o Nordeste, o Sudeste, o Sudoeste e o Noroeste. Como é que funciona isso, professor? Vamos entender um pouquinho como é que funciona isso? Olha só, quando a gente pega essa partezinha aqui, ó, no meio aqui deles, ó, quando a gente pega a partezinha aqui no meio, olha isso, ó, deixa eu colorir aqui rapidinho, só para ficar fácil da gente identificar, ó. Ó. Então vamos pensar o seguinte, qual que é o principal ponto de referência que a gente tem? O principal ponto de referência que a gente tem é esse ponto aqui, ó, leste-oeste, ok? Então esse pontinho aqui está onde? Está ao norte, tudo que está para cima dessa linha não é norte, está ao norte do leste, olha aí, norte do leste. Norte do leste é o quê? Nordeste. Nordeste. Né? Tudo que está nesse lado de cá está onde? No norte do oeste ou noroeste. Olha aí. Tudo que está na partezinha aqui está ao sul do oeste. Sudoeste. E tudo que está aqui está a sul do leste, sudeste. Galera, presta atenção em uma coisa, tá ok? Toma cuidado, o exercício pode vir falando para você aonde o sol nasce. Se o sol nasce naquele lugar, se eu falar para você que o sol nasce aqui, o sol pode nascer aí, professor? Pode. Se eu falar para você que o sol nasce aqui, o exercício está falando para você o quê? O exercício está falando para você que aqui é leste. Se aqui é leste, aqui vai ser oeste, olha isso. Aqui vai ser sul e aqui vai ser norte. Professor, mas eu vou confundir isso. Você não vai confundir. É só você pegar sua folha de papel e girar ela de forma que ela fique naquela posição aí, ó. Gira nesse sentido aqui, ó. De forma que o leste fica aqui. Aí você coloca todos os pontos cardeais e aí fica mais fácil de você trabalhar. Outra questão, outra dica que eu quero dar para você é quando você tem um mapinha assim, presta atenção aqui, nesse mapinha que você tem, pode aparecer um desenhozinho assim, norte. O que esse desenhozinho está mostrando para você? Que o norte está para baixo, tá vendo? O norte está para baixo. Então, se eu falar para você que aqui é norte, eu estou falando para você que aqui é sul. Então, aqui vai ser leste, aqui vai ser oeste, tá? Não tenha isso daqui como um ponto fixo. Não tenha isso daqui como fixo. Isso aqui pode variar. Como é que eu vou saber? Ou eu vou saber pela orientação, isso aqui é chamado orientação, como o norte está colocado no meu mapinha, ou eu vou saber quando o exercício falar que o sol nasce ou o sol se põe. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Tranquilo, galera? Então, fica ligado nessa questão aí, né? Outra coisa que a gente tem que é importante, que cai nisso daí, é a questão de latitude e longitude. Latitude é no sentido da linha do Equador. A latitude 0 é o Equador, né? Então a gente tem aqui latitude
e longitude. Olha só isso, ó. E longitude. O que a gente tem nisso daí? As latitudes vão de 0 até 90 graus, ó. As latitudes vão de 0 a 90 graus. 0 é a linha do Equador, ok? 90 graus é o Polo Norte e 90 graus sul é o Polo Sul, né? Além disso, a gente tem aqui, ó, o que eu tenho aqui? O trópico. Aqui eu vou ter o trópico de Câncer e aqui eu vou ter o trópico de Capricórnio. As palavrinhas maiores, tá, galera? São sempre embaixo. Pensa nisso daqui como se fosse, né, uma casa. E a base da casa está onde? Embaixo. A base tem que ser maior. Então as palavrinhas maiores estão embaixo. Por exemplo, Capricórnio é maior do que Câncer, então Capricórnio está embaixo, né? Por exemplo, Antártico é maior do que Ártico, então Círculo Polar Antártico é embaixo, Círculo Polar Ártico é em cima, não é isso? A gente ainda vai ter aqui a principal longitude, olha aí, a gente vai ter a principal longitude. Qual que é essa principal longitude que a gente tem? É a longitude 0. Essa longitude 0 é aquela que dá origem aí ao que a gente chama de meridiano de Greenwich, ó, meridiano de Greenwich, ó, meridiano de Greenwich. E o que o meridiano de Greenwich faz? Divide o planeta. Então vamos voltar aqui, ó. O que o Equador faz? O Equador divide o planeta aqui, ó. Olha isso, o Equador divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. O que o meridiano de Greenwich faz, galera? O meridiano de Greenwich divide o planeta em leste e oeste, ok? E os meridianos, eles vão até 180 graus leste, 180 graus leste e oeste. Olha isso, ok? Então, isso é importantíssimo. Como é que isso pode ser cobrado na minha prova? Professor, na sua prova pode vir um desenhozinho assim, ó. Presta atenção, hein? Na sua prova pode vir um desenhozinho assim e pode vir escrito assim, ó. 15, 30, 45, 60, 75. É 120, 100, 140, 160. E pede para você qual que é a coordenada geográfica que eu tenho nesse ponto. Vou mostrar duas formas que isso aí pode vir na sua prova, ok? Qual que é a coordenada geográfica que a gente tem ali? Primeira coisa, a gente viu que isso aqui é paralelo. Como que eu vou fazer, professor? Primeira coisa que você tem que fazer é achar aonde está a linha do Equador. A linha do Equador é quanto? 0, não é isso, galera? A linha do Equador é 0. Então você vai chegar aqui, ó. Dá para 0 tá para baixo? Não dá. 15, 30, 45, 60, 75 vai chegar em 0? Não. O 0 está aqui, ó. Então, abaixo da linha do Equador, olha aqui, ó. Abaixo da linha do Equador, o que a gente tem? Sul. Então a gente sabe que aquele hemisfério ali é sul. Então aonde está a minha linhazinha, ó? 45 graus sul. Ok, galera? A referência é a linha do Equador. E agora eu preciso achar de referência Greenwich. Como é que eu acho de referência Greenwich? Greenwich está aqui, ó. 0, não é? 100, 120, 140, 160, vou chegar a 0? Não. Então 0 está aqui, ó. Então olha só, a esquerda da linha de Greenwich, do meridiano de Greenwich, o que a gente tem? A gente tem oeste. Então a gente vai ter aqui, ó, que é 140 graus oeste. 140 graus oeste. E aí você achou a resposta aí da coordenada geográfica. Isso é um assunto que pode estar aí na sua prova, tá, galera? Costuma cair bem nessas provas da
e BPC aí, ok? Outra coisa que a gente tem que pensar, pode perguntar para você simplesmente o seguinte, quais são os hemisférios que aquela parte representa? E aí quais são os hemisférios? Pode vir escrito como hemisfério para você, sul e oeste, mas pode vir como hemisfério escrito assim, ó, meridional e ocidental. Olha aí, ó, meridional e ocidental. Está fazendo a junção de dois conteúdos ao mesmo tempo na mesma questão, né? Tem possibilidade? Tem, né? É um exercício relativamente tranquilo, mas que um monte de gente vai errar. E você não vai errar isso, ok? Você aí que está assistindo a aula, topa o Vale Tudo aí, se você tiver dúvida, galera, manda um recadinho para mim, vem aqui no meu Instagram, manda um recadinho para mim, né? Procura aí, né, exercício para você fazer sobre localização, sobre coordenadas geográficas. Se você digitar aí coordenadas geográficas, vai aparecer um monte de exercício para você fazer na internet aí, tá ok, galera? Então, isso é importante. Outra coisa importante que a gente tem dentro desse assunto aqui, que é a noção de cartografia básica, vou apagar aqui. Outra noção importante que a gente tem é a interpretação dos mapas, né? Então, o que um mapa tem que ter, professor? Um mapa, ele tem que ter, olha só, eu tenho aqui um mapa, não é isso? Esse meu mapa, ele tem que ter título. Esse meu mapa tem que ter, para ser mapa, legenda. Legenda é o que vem falando o que está no mapa. Esse meu mapa, ele tem que ter escala aqui, ó, 1 por 100 mil, ó, escala é qual que é a proporção desse mapa, quantas vezes esse mapa foi reduzido. E esse meu mapa, ele tem que ter orientação, ou uma rosinha 200 aqui, ó, norte, sul, leste, oeste, ou simplesmente aquele desenhozinho que eu fiz do nortezinho lá, ó. Isso é o que a gente chama de orientação. Se o seu desenho não tiver todas essas partes que eu coloquei aí, título, legenda, escala e orientação, você não vai considerar isso como sendo um mapa, tá ok, galera? Então você não vai considerar como sendo um mapa. Então é importantíssimo você ter isso para você poder interpretar o seu mapa. Vamos lembrar aí, quando a gente está falando de escala, não é isso? A gente está falando de proporção. Escala, você aprende lá em matemática, né? Não vai dar tempo da gente entrar na questão de escala agora. A gente gastaria um tempinho maior para isso, ok? Mas você acha aí vídeos falando sobre escala, inclusive videoaulas minhas falando sobre escala, que facilita para você essa questão da escala. Mas como nós temos um horário muito reduzido, né, no máximo 1h20 aí, mais ou menos de tempo para a gente dar essa aula, a gente vai passar para outro conteúdo que a gente também acha importante, ok? Qual é o outro conteúdo? Aspectos físicos do Brasil. Vou apagar, ok, galera? Aspectos físicos e meio ambiente do Brasil. O que eu posso pensar aqui em aspectos físicos e meio ambiente do Brasil, né? Vamos aqui. O que o edital está pedindo para a gente, né? Então o edital vem aqui e pede aspectos físicos e meio ambiente do Brasil, ó, meio ambiente do Brasil. Vamos ver o que eles pedem sobre isso daí, né? Rapidinho aqui no nosso Vale Tudo aí, aquilo que a gente aposta que pode cair na prova para você aí, né? De forma bem resumida, ok? Então a gente tem aí grandes domínios de clima, vegetação, relevo e hidrografia. Então vamos pensar nisso aqui. Então a gente tem aqui clima, vegetação, ó, vegetação, relevo, vamos pôr aqui relevo
e hidrografia. O que a gente pode falar sobre essas questões aí, ó? Hidrografia, não é isso? Então, quando a gente fala de clima e vegetação, presta atenção aqui, hein? E se você está achando a aula legal aí, está te ajudando aí, né? Deixa o seu likezinho aí, deixa o seu comentário aí no vídeo, comenta aí, deixa um feedback pra gente, galera. Ok? Segue lá no Instagram que nós estamos juntos. Olha só, quando eu estou falando aí sobre clima, vamos pensar no Brasil, né? Então vamos pensar que nesse Brasil aqui, a gente tem aqui a linha do Equador, olha só, né? E a gente tem aqui o Trópico de Capricórnio. Então o Brasil ele é cortado pela linha do Equador e é cortado aí pelo Trópico de Capricórnio, 23 graus sul, não é isso, galera? Então a gente tem tudo isso daqui do Brasil, né, mais ou menos 92% do Brasil, a gente pode falar que está na região intertropical, ou seja, região quente para dedéu, quente demais essa região aí, né? E quais são as características? A gente pode dividir o clima do Brasil em 3 grandes climas, não é isso? Então a gente pode ter aqui, ó, o clima equatorial, tá ok? Clima equatorial. Aqui a gente vai ter aqui, ó, o clima subtropical. O que eu vou pensar aí? Eu vou pensar que quando eu falo de subtropical, é abaixo do trópico. Sub não é abaixo, não é isso? Então eu estou falando aí abaixo do trópico, clima subtropical. Cara, e aqui, no meio disso tudo aí, clima tropical. Nós vamos falar um pouquinho rapidinho de cada um desses climas aí, e além de cada um dos climas que nós vamos falar, nós vamos fazer relação aí com a vegetação, com o bioma que a gente tem em cada um desses climas, beleza, galera? Então fica ligado nisso daí. Olha só, quando eu falo para você no clima equatorial, o que eu posso falar? Chove demais, quente demais, temperatura média, ó, temperatura média aqui, ó, ela é de quanto? 26 graus, olha isso, muito quente, não é isso? O que mais que a gente vai ter aí além disso? A gente vai ter pluviosidade. Quanto chove? Chove mais de 2.500 milímetros ao ano. É o único lugar do Brasil onde chove mais de 2.500 milímetros ao ano. Você pode cair aí nas questões ambientais na sua prova, tem sido falado aí da seca do Amazonas, não é isso? A gente está tendo aí a maior seca do Amazonas dos últimos 121 anos, galera. Né? O rio, em vários lugares, vários afluentes do rio Amazonas secaram, não é? Mas chove muito nessa região. Essa região aí recebe 60% de toda a água de chuva que ocorre no Brasil, só para você ter uma noção disso, né? E a amplitude térmica, o que é amplitude térmica, professor? Amplitude térmica é quanto a temperatura varia. A amplitude térmica é baixíssima. 3 graus, quando eu falo para você com amplitude térmica é 3 graus, eu estou falando para você que você praticamente só consegue perceber aí uma estaçãozinha do ano. É verão o ano todo, galera. Verão o ano todo. Fica ligado nisso daí, tranquilo? E aí, vamos aqui. Eu tenho um climograma aqui. Como é que é o climograma que a gente tem aí, professor? O climograma, galera, é o seguinte. Pensa comigo. Ó, é quente demais, quente o ano todo. Então eu tenho uma curvinha de temperatura aqui, ó, que ela varia pouquinho, olha lá. Curvinha de temperatura varia pouco, tá vendo? Mas chove o ano todo. Então eu vou ter aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Chove o ano todo, olha aí. Eu tenho todas as barrinhas de chuva elevadas, altas, ou seja, eu não tenho aí estação do ano seca. A não ser em casos específicos, como a seca que a gente teve agora. Agora, se eu tenho, né, uma vegetação
Se eu tenho um bioma que é dessa forma aqui, o que eu posso falar? Eu posso falar que nesse clima aí, eu tenho uma floresta equatorial, que a gente conhece como floresta amazônica, não é isso? Amazônica. O que eu tenho aí? Essa floresta ela é formada de lugares de altitudes diferentes. A gente chama de mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Todas as vezes que você encontrar essas três palavrinhas, está falando para você de floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo, maior floresta tropical do mundo. Outra coisa que a gente tem aqui, grande biodiversidade, ó, grande biodiversidade. E como o exercício, galera, ele pede questões ambientais, presta atenção, como ele pede questões ambientais, esse bioma aqui, ele tem 20% degradado, tá? 20% desse bioma está degradado, está desmatado. E quem que é o grande responsável por isso? O grande responsável por isso aqui é fronteira agrícola, né? Fronteira agrícola. Essa fronteira agrícola aqui, ela é representada principalmente por soja, mas pecuária, né? Soja e pecuária hoje são os grandes vilões da floresta amazônica. Apesar disso, é a floresta mais preservada do mundo aí, né? Só perdeu 20%, tá? 20% é pouco em tamanho da floresta, mas se eu pensar 20% da floresta amazônica representa 45% do Brasil. 20% da floresta amazônica representa mais do que países, por exemplo, como a França, por exemplo, só para vocês terem uma noção aí do que é o tamanho dessa floresta amazônica, né, e o que representa 20% em matéria aí de perda de biodiversidade, não é isso? Então vamos continuar aqui. E aí, professor? E lá no subtropical? Então, galera, aqui no subtropical eu vou ter um inverso do que a gente falou lá em cima. O inverso como? Primeira coisa, temperatura média aqui, ó, a temperatura média, ela é 20 graus centígrados, ó, 6 graus de média é muita coisa, ok? Outra coisa, a pluviosidade, quanto chove? Chove 1.800 milímetros por ano. E chove, tá, gente, o ano todo. Presta atenção. Eu não tenho estação seca no sul, né? Não chove tanto quanto chove na floresta amazônica, mas chove aí o ano todo. Então eu tenho grande umidade aí, né? É importantíssimo você saber disso. E a amplitude térmica, que é a variação da temperatura durante o ano. Eu tenho a maior amplitude térmica aqui do Brasil. Ela é 12 graus. Isso quer dizer o quê? Né? Isso quer dizer que aqui eu tenho 4 estações do ano bem definidas, ó, 4 estações bem definidas, ok? Guarda isso daí, hein? 4 estações bem definidas é o que a gente vai ter aí, com invernos um pouco mais rigorosos nas áreas serranas, chega inclusive a nevar aí nas áreas serranas. Né? E como é que seria o climograma, professor? Então vamos pensar no climograma? Olha o climograma que a gente tem aqui, ó. Se eu parar para pensar nesse climograma aqui, eu vou ter, primeira coisa, né? Chove levemente mais no inverno, ó. Chove levemente mais no inverno. Tá dando para tranquilo lá, filho? Tô te atrapalhando muito lá? Tá não? Chove levemente mais no inverno. Tá ok? E aí o que acontece? A variação da temperatura ela é muito maior. Então eu vou ter uma curva de temperatura lá embaixo. Ó. Ela não chega aqui no 0 grau, tá vendo? Não chega. Mas ela é uma curva bem acentuada. Tá ok? Olha aqui como é que é retinho lá no clima equatorial. Né? E aí, professor? O que a gente tem mais para falar? A gente tem para falar aqui dos biomas. O que eu posso falar do bioma? Aqui eu tenho 2 biomas principais,
não é isso? Eu tenho aí a mata de araucária, né? A mata de araucária, ela é formada principalmente por pinheiros, ela não é uma floresta fechada como a Mata Atlântica ou como a floresta amazônica, não é isso? E ela tem sido muito degradada. Quando fala sobre mata de araucária, está querendo saber de degradação. A degradação daqui está associada a quê? A degradação daí está associada principalmente à indústria moveleira, a indústria moveleira mais celulose, tá ok, galera? Vou apagar aqui em cima, depois a gente anota lá de novo. Mais celulose, olha isso daí, né? E o que mais que a gente vai ter aí? A gente vai ter aí os campos sulinos, também conhecido como pampas gaúchos, ok? Também conhecido como pampas gaúchos, não é isso? O que a gente tem aí nessa região? Gramíneas. E as gramíneas que a gente tem aí, como a gente tem um espaço mais plano, a gente vai ter aí pecuária de corte, né? Bovina, né? Pecuária de corte, pecuária bovina aí, para carne, para o churrasco aí, famosa picanha aí, não é isso? Isso aqui causa um processo chamado arenização, que é a destruição do solo, né? O pisoteamento do gado, o gado pisando sempre no mesmo lugar, vai provocar esse processo aí que a gente conhece com o nome de arenização. Sobrou o que pra gente aí? Olha o tanto de informação que a gente está tendo num curto períodozinho de tempo, né, galera? Uma revisão rápida. Não vale tudo, tô até ficando com a garganta seca aqui com ar, né? E aí a gente vai ter o que sobrou aqui do clima tropical. Quando eu penso no clima tropical, o clima tropical ele vai se subdividir em 4 tipos, né? A gente vai ter aqui, primeiro, o chamado semiárido. Tropical semiárido. Quais são as características desse tropical semiárido? Vamos ver? Características do tropical semiárido que a gente tem é seco. Pluviosidade menor que 1000 milímetros ao ano. Temperatura média aí, vai ser 27 graus, mais quente do que na região amazônica, né? Como assim, professor? Mais quente? Porque não tem umidade, parece que tem um sol para cada pessoa. O sol está lá castigando as pessoas, não é? E a amplitude térmica aqui, ela é igual à amplitude térmica do clima equatorial. Então, se você parar para pensar, o comportamento térmico, essa segunda linha aqui, ela é muito parecida com o que a gente tem aqui no clima equatorial. O que vai mudar? Vai mudar a quantidade de chuvas que a gente tem aí. Então, a grande diferença está associada à questão de chuvas, para você pensar isso daí, ok? E como é que seria o climograma disso daí? Bom, o climograma, então, a gente pode falar que a gente tem o que no climograma aqui? A gente tem pouquinha chuva e a curva de temperatura muito parecida lá, curva de temperatura muito parecida lá com do clima equatorial, não é isso? E aí a gente pode falar aqui que os biomas que a gente tem aqui associado, né, a esse processo aí, chama Caatinga. O bioma que é Caatinga, a palavrinha que define Caatinga e que cai em prova aí de vocês é xerófila. É xerófila, ok? Essa palavrinha xerófila quer dizer adaptada a longo período de estresse hídrico. São plantas adaptadas, formadas principalmente por cactáceas, né? São plantas que têm espinhos,
ó, adaptados a longo período seco. Aonde a gente tem isso? No Nordeste brasileiro, né, galera? No Nordeste, aquilo que a gente chama de sertão nordestino, ok? Depois disso, o que mais que a gente pode falar? A gente vai ter aí um outro tipo de clima, né, que é o clima litorâneo ou tropical úmido, ou litorâneo. Como é que é esse tropical úmido aí? Ou litorâneo, professor? Tá no litoral, né, galera? Tá no litoral. Como é que é isso aí que tá no litoral? Ó, se tá no litoral é muito úmido ou pouco úmido? Muito úmido. Então a gente tem aí, ó, pluviosidade. 1.800 milímetros ao ano, não é isso? Temperatura média. Ó, temperatura média, 23 graus. Amplitude térmica, variação da máxima com a mínima, quanto que varia? É 5 graus. Então, olha como é que isso é interessante. Se no clima equatorial eu tenho aí só praticamente uma estação do ano perceptível, verão, se no clima subtropical eu consigo perceber 4 estações do ano, é a única região brasileira que você tem 4 estações do ano, nesse clima eu tenho 2 estações do ano, né? Então aqui eu só percebo 2 estações do ano. Como é que é isso de 2 estações do ano? Fala aí, você que mora aí, qual região brasileira você mora? Você que está assistindo meu vídeo aí, qual região brasileira? Qual que é o tipo de clima aí? Qual que você consegue identificar essas características que a gente está falando? Faz o comentário aí, ó, né? Dá seu feedback, interage com a gente aí no vídeo. Tranquilo, galera? Se você está gostando, deixa o seu like aí. Tranquilo? Então, olha só. Esse é o clima tropical úmido. Chove o ano todo. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Chove o ano todo. E qual que é a outra característica de biomas que a gente vai ter aqui? Nessa região aqui, a gente vai ter Mata Atlântica. Mata Atlântica, um dos biomas mais devastados do Brasil, não é isso? Resta só aí 8% mais ou menos dela, ok? É um bioma mata fechada, olha isso, ó. Alta biodiversidade, muito degradada, degradada. E aí, muito degradada é o quê? Eu posso falar que ela só tem aí mais ou menos hoje 8% preservada, né? Por isso ela é considerada um hotspot. O que é um hotspot? É uma área prioritária para preservação aí a nível mundial, né? E qual que é o problema? O que degradou esse bioma? Os chamados ciclos econômicos, né, galera? Os chamados aí ciclos econômicos. A gente pode falar aí de ciclo do café, ciclo da mineração, ciclo da industrialização, ciclo da urbanização, ciclo do cacau, ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste. Os grandes ciclos econômicos que o Brasil passou são os grandes responsáveis pela degradação desses biomas aí, né? Isso é importante para você conseguir identificar essas questões aí, tranquilo? Vamos continuar aqui. O que mais que a gente vai ter aí? A gente vai ter a outra região chamada aí de clima tropical típico. É o que está no interior. Olha isso, ó. É o que está no interior, não é isso? Como é que é esse clima tropical típico? Eu poderia desenhar um mapinha aqui para vocês assim, ó. Aí a gente vai ter o que aqui? Aqui a gente vai ter o equatorial, ó. Aqui a gente vai ter o semiárido, não é isso? Aqui a gente vai ter, né, o úmido, tropical úmido.
Aqui a gente vai ter o subtropical. E aqui a gente tem o tropical típico, ó. Só para caracterizar isso mais fácil para você aí. Nesse tropical típico, eu posso falar para vocês aqui, né? Qual que é a característica? Professor, mas está faltando aí um tropical de altitude. Mas tropical de altitude não costuma cair de prova, galera. Vamos lembrar, nós não estamos tendo aqui uma aula detalhadazinha. Nós estamos tendo uma revisão rápida daquilo que tem mais chance de cair na sua prova. Não é isso? É uma aposta que a gente está fazendo, não vale tudo que a gente está fazendo. Beleza? Então, às vezes, vai ficar pequenas partes sem serem faladas, que é porque eu preciso detalhar demais para explicar para vocês, ou é porque, né, não é assunto que tem costume de cair em prova. Vamos nas nossas apostas aqui, que provavelmente nós vamos arrebentar nessa prova aí, tranquilo? E aí, galera, olha só, tropical típico, pluviosidade. Pluviosidade, 1.500 milímetros ao ano, não é isso? Temperatura média, ó. Aqui temperatura média ficou meio rabiscado. Temperatura média, 24 graus. Amplitude térmica, ó, amplitude térmica, 5 graus. E o que a gente tem aqui, né? Verões chuvosos. Então, se o exercício falar para você de verões chuvosos e invernos secos, tá falando desse clima aqui, ó. Invernos secos, tá falando desse clima aqui, ó. Vou separar ele aqui, ó. Tá falando desse clima aqui, né? E o que a gente pode falar, professor? Dos biomas. Vou fazer outra canetinha de outra cor aqui para a gente não misturar, né, galera? Eu posso falar aqui do bioma que eu tenho aqui, é o cerrado. Cerrado que costuma cair muito aí nas provas, né? É a savana brasileira. O que eu tenho de característica desse cerrado aí, professor? Característica desse cerrado é o seguinte, presta atenção, hein, galera? Troncos grossos e tortuosos. Grossos e tortuosos, ó. Tortuosos, né? Solos ácidos. Solos ácidos. Ok? Então falou para você de solo ácido, de tronco retorcido, tortuoso, de arbustos baixos, né? Se falar para você aqui, ó, arbustos baixos, tá falando disso daqui. E se falar para você ainda, tá, galera? Presta atenção. Se falar para você ainda assim, agronegócio, expansão das fronteiras agrícolas, soja, né? É o grande responsável pela devastação desse bioma aí, ó. Esse bioma está sendo devastado aí em larga escala pelo avanço das fronteiras agrícolas. Você tem que saber isso daí. Para você aí que acompanhou aqui pelo, né, Vale Concurso, que fez o nosso curso, que comprou nossa apostila, a gente tem imagens mostrando cada um desses biomas e detalhando ele mais para vocês aí, não é isso? E aí a gente pode falar que aqui a gente tem um hotspot também. Ok? Por que é um hotspot? Lembra lá? Áreas prioritárias para preservação. Não é isso? Áreas prioritárias para preservação. Então a gente fez aí, em pouquinho mais de 10 minutos, uma revisão para você grande, falando aí das principais características dos biomas e dos climas brasileiros. Agora nós vamos falar rapidinho para você aí, né, daquilo que a gente tem e que diz respeito ao relevo do Brasil e que diz respeito aí também à hidrografia brasileira. Vou apagar, galera. Vamos lá? Então, falando ainda dos aspectos físicos, a gente tem aí a questão do relevo e da hidrografia brasileira. Vamos pensar nisso. Olha só. Vamos aqui.
Então a gente pode falar para vocês aí do relevo brasileiro, não é isso? O que eu posso falar do relevo brasileiro? O Brasil aí possui um relevo baixo, relativamente, vou pôr aqui, relativamente baixo, por que ele é um relevo relativamente baixo? Porque ele é antigo, ele é muito desgastado, ó, muito desgastado, né? Esse relevo do Brasil aí, a gente pode falar que ele é principalmente formado por quê? Por planícies, planaltos e depressões, ok? Apesar dele ser formado por planícies, planaltos e depressões, a gente pode falar que predomina aí, ó, predomina planaltos, né? Predomina planaltos, nesses planaltos que predominam no Brasil. Muitos desses planaltos a gente chama de serras, não é isso? Serras são as partes mais elevadas, ok? A gente tem serras em vários lugares do Brasil, mas tem um predomínio aí no litoral, não é só no litoral não, mas é onde a gente tem o predomínio das serras, não é isso? E a gente vai ter as chamadas chapadas. Chapadas são planaltos de origem sedimentar, né, galera? Esses planaltos de origem sedimentar, eles estão principalmente aí no centro-oeste e nordeste. Centro-oeste e nordeste aí, ó, tá? Mas principalmente no centro-oeste. E aí a gente pode até fazer uma relação disso aí com biomas. Olha só, não obrigatoriamente, hein, galera? Mas normalmente as serras vêm associadas aí à questão de mata atlântica, ok? E normalmente os cerrados, as chapadas vêm associadas aí à região de cerrados. Normalmente quando você fala em chapada, você está falando de cerrado, e normalmente quando você fala de serras, você está falando de mata atlântica, e em algumas situações, né? Algumas situações a gente vai ter aí uma vegetação de altitude, ok? Importante a gente fazer essa relação sobre o relevo brasileiro, sendo que esse relevo nosso aqui é relativamente baixo, o ponto culminante, o ponto mais alto que a gente tem aí do nosso relevo é quem? É o pico da neblina, que fica lá na região norte, na divisa lá com Venezuela, ok? E esse pico da neblina aí tem mais ou menos 2.998 metros. A gente não tem no Brasil nenhum ponto que atinge 3.000 metros de altitude. Então a gente tem um relevo aí relativamente baixo, né? Além desse relevo, a gente pode falar para você da hidrografia do Brasil, né? O Brasil é um país que tem uma hidrografia extremamente rica, né? A gente tem aí mais ou menos 12% das águas dos rios do mundo. Então, mais ou menos 12% das águas dos rios do mundo estão no Brasil, né? Dessas 12% das águas do mundo, vai predominar aí a maior parte na chamada bacia amazônica, ok? Bacia amazônica aí na região norte, não é isso? O que eu posso falar dessa bacia amazônica? 8% das águas do mundo, das águas dos rios do mundo, né? Do Brasil não, tá, galera? É do mundo, né? Do mundo. O que mais que a gente tem aqui, né? Eu posso falar aqui, aí eu tenho o aquífero Alter do Chão, maior reserva de água subterrânea do mundo, chama aquífero Alter do Chão. Esse rio aí, ele é formado por mais de 3.000 afluentes, né? Muitos desses afluentes, né, eles têm o quê? Grande potencial de navegação e geração de energia. Ó, geração
de energia, né? Além da gente ter essas questões aí, a gente vai ter aí junção do rio Negro mais Solimões, ok? Mais Solimões aí. Então é só depois da junção do Rio Negro e Solimões que a gente vai ter o Rio Amazonas, a Bacia Amazônica. Outra bacia importante que a gente tem aí é a Bacia do São Francisco. Essa bacia do São Francisco aí, não é isso? Ela é muito navegável, ela é chamada aí, ok, de Nilo Brasileiro. Por que ela é chamada de Nilo Brasileiro? Ela é o único rio que atravessa o sertão nordestino, o semiárido, sem secar. É o mesmo papel que o rio Nilo faz ao atravessar o Saara sem secar, não é isso? Então, Nilo Brasileiro, né, é uma região que serve para irrigação, para abastecimento. Nessa região aí a gente tem grandes hidrelétricas, ok? Entre essas grandes hidrelétricas aí, né? Vou pôr aqui também, aqui, ó, hidrelétrica aqui. Por que eu vou pôr hidrelétrica aqui? Porque eu quero colocar aqui, que eu tinha deixado passar, a hidrelétrica aí, ó, de Belo Monte. É a maior hidrelétrica totalmente brasileira que tem no Brasil, né? Ela está em um dos afluentes do Rio Amazonas, chamado aí Rio Xingu, tá ok, galera? Ela está aí no chamado Rio Xingu. E aqui eu tenho hidrelétricas importantes, como, por exemplo, a hidrelétrica de Sobradinho, como a hidrelétrica de Paulo Afonso, como a hidrelétrica de Xingó, são hidrelétricas importantes. Outra coisa importante aí é que, como ele abastece o sertão nordestino, ele tem irrigação, muita irrigação aí, associada aí à questão que a gente chama de fruticultura, as maiores projetos de fruticultura irrigada do mundo, né? Principalmente uva, tá ok, galera? É a principal região do Brasil que produz uva. Muita gente acha que é o sul, não é o sul, não é isso? Outra bacia que a gente tem aqui importante, né? A gente tem aqui a bacia do Tocantins. Vou falar só Tocantins e mais uma, tá ok, galera? Bacia do Tocantins. Algumas pessoas, alguns autores chamam Tocantins Araguaia. Araguaia aí é um dos principais afluentes que a gente tem aí, não é isso? Ela é navegável, mas ela é navegável no verão, ok? Por que no verão? Porque no inverno, né, ela é uma bacia associada ao clima tropical. No clima tropical, o nível da água cai muito no verão. Professor, mas e o São Francisco? Por que a bacia do São Francisco não seca? Não seca porque as nascentes do São Francisco não estão dentro da área de semiárido, galera. Ok? Então as nascentes não estão dentro da área de semiárido. Aqui, né, está dentro da área tropical, então no período de seca o nível do rio baixa consideravelmente, ok? É a maior bacia totalmente brasileira, Aí você fala, professor, mas e o Amazonas? Porque o Amazonas, galera, ele está em 9 países diferentes. Ah, mas e a bacia do Paraná? A bacia do Paraná faz parte da chamada Bacia do Prata, nós já vamos falar dela, que pega também Uruguai, Argentina e Paraguai, tá ok? Maior bacia totalmente brasileira, e aqui a gente tem uma usina hidrelétrica importante, já foi a maior usina totalmente brasileira, antes da construção de Belo Monte, né? É a usina que a gente tem aqui de Tucuruí.
Tucuruí, uma usina que foi construída para quê? Né? É uma usina que foi construída para abastecer aí o complexo minerador da região norte, tá? Então abastecer aí a região norte. Outra coisa que a gente vai ter aqui, né? O último rio aqui, que é a bacia do Paraná. Bacia do Paraná, importantíssima, faz parte da chamada aí Bacia do Prata. Bacia do Prata, ela é um afluente da Bacia do Prata. Essa Bacia do Prata pega Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Olha isso, ó, Argentina e Paraguai. Ok? Essa bacia aí do Prata que pega tudo isso daí, né? Ela também tem uma hidrovia importantíssima aí, ó. Hidrovia importantíssima, né? É a hidrovia Tietê-Paraná, né? Uma das principais hidrovias que a gente tem no Brasil em volume de carga, liga aí São Paulo a Buenos Aires, as duas maiores cidades do hemisfério sul do planeta, né? Então, muito importante essa hidrovia aí, e justamente por isso ela é conhecida como hidrovia do Mercosul, tá bom, galera? Hidrovia do Mercosul. Além disso, aí a gente tem a hidrelétrica, né? A gente tem aqui, vamos lembrar aí, eu vou fazer uma outra relação com vocês aqui já. A gente tem aí hidrelétrica, né, importantíssima aí de Itaipu, segunda maior hidrelétrica do mundo. Apesar dela ser a segunda maior, só perder para a hidrelétrica aí chinesa, né, chamada Três Gargantas, ela perde em tamanho, né, e em capacidade instalada, mas ela é a usina que mais produz energia no mundo. Ok? É a usina mais eficiente, que mais produz energia do mundo. Essa usina de Itaipu aí, só para vocês terem ideia, ela é responsável por mais ou menos 20% da produção de energia brasileira, né? Mas ela é uma usina binacional. O que quer dizer isso, né? Ela é uma usina que metade dela pertence ao Brasil, metade dela pertence ao Paraguai. Quando a gente olha sobre isso daqui, em todas as regiões a gente falou sobre geração de energia, né? Falamos aí das principais bacias, não falamos de todas, mas das principais, em todas gera muita energia. Como assim? Né? A forma de gerar energia principal que a gente tem no Brasil é através de hidrelétricas. E como isso é explicado? Isso é explicado pelo que a gente acabou de ver lá em clima, que a gente está na região tropical onde chove muito, e também explicado da gente ser um país planáltico, onde predomina planaltos. Então, se predomina planalto, o que eu vou ter? Vou ter muitas quedas, não é isso? E essas quedas vão gerar aí grande capacidade de geração de energia hidrelétrica. Tranquilo, galera? Então, a gente falou aí rapidinho para vocês, né, sobre a questão dos aspectos físicos do Brasil, né, dos grandes domínios de clima, vegetação, relevo e hidrografia. E agora nós vamos lá para a organização do espaço agrário. Ok, galera? Não vai dar tempo para a gente falar de tudo. Tem um vídeo meu aí no Vale Concurso, procura aí, tem um vídeo de atualidade aí no Vale Concurso falando sobre população brasileira, o censo de 2023, né? 2022, 2023. Os dados podem cair na sua prova, é importante você ver. Procura aí os dados, né? A aula que está aí de atualidades disponível aí, ok? Sobre demografia brasileira. Tranquilo? Bom, outro assunto que cai bastante e que a gente precisa obrigatoriamente falar dele é a questão aí agrária, não é? Vamos entender aí essa questão agrária. Olha só, o problema, né, galera, é que geografia, eles pegaram praticamente todo o conteúdo de geografia, né? Isso aqui é só realmente um vale tudo, aquilo que a gente gasta aí 12 horas, 10 horas, 14 horas para trabalhar com o aluno de forma mais detalhada, para quem está aí no Vale
concurso, né? A gente tem aí as apostilas e os videoaulas específicas para isso. A gente está tentando trabalhar para você isso daqui agora, só aí no intervalozinho de 1h20, 1h30, né? Para te ajudar a gabaritar a sua prova aí e ir para cima, tranquilo? Então vamos lá? Organização do espaço agrário brasileiro. Vamos pensar aqui, ó. Espaço agrário brasileiro, espaço agrário brasileiro. O que eu posso falar aí desse espaço agrário brasileiro aí? Vamos pensar aqui, né? O que a gente pode falar desse espaço agrário brasileiro aí? A gente pode falar desse espaço agrário aí. Primeira coisa, né? Características gerais que a gente tem do espaço agrário brasileiro. O que a gente pode falar? Concentração de terras. Concentração de terras, essa ideia de concentração de terras aí, né? Está associada principalmente à questão de latifúndios, muitos latifúndios, grandes propriedades que a gente tem, predomínio do agronegócio, predomínio do agronegócio, a gente já vai falar desse agronegócio aqui, não é isso? Commodities, o que são commodities, professor? Matéria-prima de baixo valor agregado, consumido a nível mundial. A gente está falando aí de minério de ferro, de petróleo, mas a gente está falando aí de soja, de café, de arroz, é isso? De milho, de algodão, ok? O que o Brasil é um dos grandes exportadores. Nós somos aí um dos celeiros agrícolas, do mundo, ó, um dos celeiros agrícolas do mundo aí. E aí vamos pensar em uma coisa aqui, vamos entender um contexto que a gente tem aqui. As propriedades no Brasil, elas são subdivididas. Então vamos pôr aqui, ó, propriedades. As propriedades brasileiras são subdivididas em 2 grupos, ok? O primeiro grupo aqui é aquilo que a gente chama aí de agricultura familiar. Agricultura familiar, né? E o segundo grupo aí é aquilo que a gente chama de agronegócio, ok? Agronegócio. Vamos entender as diferenças e as importâncias que cada um desses grupos tem. Desculpa a tosse, galera, mas é porque o ar-condicionado aqui tá frio demais, estourando, e a temperatura lá fora é muito quente, então a garganta fica um pouco irritada aí. É isso? Mas vamos entender melhorzinho esse contexto aqui. Olha só. Quando a gente fala da agricultura familiar, a gente está falando do quê? Mão de obra familiar. Pouca tecnologia, ok? Pouca tecnologia, produz, presta atenção nisso aqui, 70% do que chega à mesa do brasileiro, 70% daquilo que chega à mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Então ela é muito importante. Por que essa agricultura familiar é muito importante aí? Ela é muito importante porque ela diz respeito diretamente àquilo que a gente chama aí de segurança alimentar. Ela ajuda no processo de segurança alimentar. Outra coisa que a gente tem aqui emprega 7 de cada 10 trabalhadores do campo. Emprega 7 de cada 10 trabalhadores, trabalhadores do campo, não é isso? Então a gente pode falar que ela gera renda,
né? Ela gera renda, ela é importante porque ela emprega muito no campo e gera renda, não é isso? Uso de pouco agrotóxico, pouco mecanizada, galera. Quer dizer que ela não é mecanizada? Não, quer dizer que ela é pouco mecanizada. E associada a isso daí, a gente tem o chamado PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar. Quando a gente vem para o agronegócio aqui, já muda tudo, né? O agronegócio aqui, a gente tem mão de obra especializada. Gente, presta atenção. Eu não tenho aqui o agricultor mais. O que eu tenho aqui é, né, agrônomo, engenheiro florestal, operador de máquina, cientista de biotecnologias, não é isso? Então eu tenho mão de obra especializada. Aqui a gente teve a chamada Revolução Verde. Essa Revolução Verde aqui, ela ocorreu no mundo todo, com início nos Estados Unidos. Essa Revolução Verde já teve início aí na década de 1960, e com essa Revolução Verde, o que ela trouxe? Ela trouxe aí mecanização para o campo, não é isso? Essa mecanização para o campo aumentou a produtividade, ela trouxe aí agrotóxico, ela trouxe aí fertilizantes, e ela trouxe aí a questão das sementes híbridas. Olha isso, ó, sementes híbridas. Não é isso? Logicamente que tudo isso daí, a gente pode falar que a gente vai ter aí um aumento de produtividade. O que é isso, professor? Produtividade é você produzir mais usando a mesma área que você tem, ok? Então você tem um aumento de produtividade. O objetivo aqui são commodities, né? Produção de commodities, e o objetivo dessas commodities é exportação. Então, enquanto eu posso falar que a agricultura familiar, ela está muito preocupada, né, com abastecimento interno, ok? O agronegócio está associado aí e preocupado com o mercado internacional. Ele exporta grãos, ele exporta para quem pagar mais, não necessariamente alimentos. Por exemplo, a indústria de energia paga mais do que a indústria de alimentos. Então ele vai vender milho, cana-de-açúcar mais para produzir etanol do que para alimentar as pessoas ou alimentar os animais. Entenderam isso? Né? O objetivo dele não é a alimentação. Ok? Só que aí, né, o que mais que a gente pode falar aqui? Qual que é a importância dele? Porque quando eu falei para você aí da agricultura familiar, né, o que eu tenho aqui na agricultura familiar? Eu tenho a importância da segurança alimentar e da geração de renda. Outra questão que eu tenho de importante aqui é a agricultura orgânica. Agricultura orgânica. Não é verdade, tá, gente, que toda agricultura familiar é orgânica. Isso é um mito, isso não é verdade. Mas é verdade que toda agricultura orgânica é familiar, ok? Então, agricultura orgânica. E o PRONAF aqui, ó, Programa Nacional da Agricultura Familiar, né? É uma forma, um programa criado pelo governo lá do governo Fernando Henrique Cardoso, mas ampliado nos governos seguintes, né, para incentivar a agricultura familiar aí, ok? Através de incentivos fiscais, financiamentos, subsídios, né, que é o governo bancar parte dos juros ou parte da produção para baratear essa produção aí. Qual que é a importância que a gente tem aqui? Né? O principal produto que o Brasil exporta é a soja, tá bom, galera? O principal produto que o Brasil exporta para o mundo todo é a soja. Isso é importante a gente entender. Então, isso aqui é importante porque ele faz a gente ter uma balança comercial superavitária.
que é isso de balança comercial superavitária, galera? Isso é o seguinte, positiva. Quando eu pego tudo aquilo que eu vendi, menos tudo aquilo que eu comprei, ainda sobra dólar. Eu vendi mais do que eu comprei, mesmo o meu produto sendo 10 vezes mais barato, né? Porque a gente está vendendo commodities, que é um produto de baixo valor agregado. Então isso é importante demais, né? E aí, grande geração de emprego. Aí o cara fala assim, professor, mas você não acabou de falar que quem gera mais emprego no campo é a agricultura familiar? Falei, gente, no campo. Mas aqui eu estou falando de cadeia produtiva. O que é essa cadeia produtiva, gente? Cadeia produtiva é o seguinte, tudo aquilo que funciona em função da agricultura, do agronegócio, da agricultura comercial, né? Então, precisa produzir máquina, precisa produzir fertilizante, precisa ter armazenagem, precisa ter manutenção, precisa produzir agrotóxico, tem pesquisa em melhoramento genético de semente, melhoramento genético de gado, tem o transporte, tem a comercialização. Se eu pensar em toda essa cadeia produtiva que funciona em função da agricultura, do agronegócio brasileiro, que é um dos mais importantes e um dos mais competitivos do mundo, não é isso? Eu estou falando do setor da economia brasileira que mais emprega, mas aí eu estou falando de todo o setor, ok? Só que aí, o cara da agricultura familiar, ele não consegue concorrer com, né, o agronegócio. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aí um processo associado aqui à concentração de terra, né? Então, a gente vai ter um processo aqui associado à concentração de terras, né? A questão aí do latifúndio. Muitas vezes, essa concentração de terra, ela é feita através de um processo que a gente chama de grilagem. O que é grilagem, professor? Grilagem é como você tem o cara lá que é bandidão, que ele chega lá e rouba a terra e faz um documento falso para se apropriar daquela terra. Muitas vezes essas terras são aquilo que a gente chama de terras devolutas, terras que pertencem ao governo, ok? E essas pessoas conseguem, através da falsificação de documentos, se apropriar. Chama grilagem, porque no passado eles faziam um documento, o documento era novinho, eles colocavam na gaveta com um grilo, aí o grilo fazia xixi, cocô na folha, mordia as beiradinhas e ficava preso lá naquela folha. Depois de algumas semanas você chegava lá, a folha estava parecendo que era uma folha que tinha 50 anos, 100 anos de idade, né? Então, como usava o grilo para fazer o processo de falsificação, isso ficou conhecido como grilagem. Bom, dentro desse contexto, eu vou apagar esse lado aqui, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Dentro desse contexto de grilagem, a gente tem a questão associada aos conflitos de terra, né? Conflitos de terra. Esses conflitos de terra no Brasil, ou conflitos agrários, ok? Eles ocorrem no Brasil todo, mas eles ocorrem maior intensidade na região norte, na região norte e nordeste, ok? E o que eles buscam? Eles buscam aí, fazer uma reforma agrária, né? Reforma agrária, que é um assunto que está muito em pauta aí e que pode cair na sua prova, né? O que é essa reforma agrária? É você reformar a forma que as terras estão divididas no Brasil, né? Repensar a estrutura de divisão de terras que a gente tem no nosso país, ok? Como seria esse repensar essa estrutura? Então, a Constituição Federal do Brasil, né, lá de 1988, ela fala o seguinte, que a terra ela tem que ter uma função social, né? O que é uma função social? Função social é
A terra ela tem que servir para grande volume de pessoas, ou para produzir alimento, ou para gerar moradia, ou para gerar renda através de emprego. Se a terra ela não serve para isso, ela tem um valor, uma função especulativa, né? Em benefício único do dono, está ali só para ter lucro. E a Constituição brasileira coloca que isso é proibido no Brasil. Os grandes latifúndios, as grandes terras, elas têm que ser produtivas, cumprir função social. Senão, essas terras, elas são consideradas terras improdutivas, ok? Senão elas são consideradas terras improdutivas. E se essas terras são consideradas terras improdutivas, essas terras elas estão sujeitas a sofrer reforma agrária, não é isso? E aí, para discutir sobre essa questão da reforma agrária, lá na década de 1980, surgiu no Brasil o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Surge aí no Paraná, que é um movimento que luta pela reforma agrária, né? Tentando desapropriar aquelas terras que não cumprem essa função social. Tranquilo? Eu posso até, galera, discordar da forma que eles fazem, do modus operandi, de invasão de terra, ou eles não chamam de invasão, não é isso? Eles chamam de ocupação das terras, alegando que aquelas terras são ou improdutivas ou foram terras griladas, ok? E aí, eu posso até discordar do modus operandi, mas o que eu não posso é discordar que o Brasil precisa de uma reforma agrária, que essa reforma agrária, ela permite fazer uma justiça social, não é isso? Uma justiça social ajuda a fixar o homem no campo, ok? Ajuda a fixar o homem no campo, e fixando o homem no campo, melhora a qualidade de vida e gera renda. Dentro desse contexto, olha isso daqui. Quando a gente teve aqui essa Revolução Verde aqui, pensa comigo uma coisa. Com essa Revolução Verde, tinha mais emprego no campo ou menos emprego? Muito menos emprego, não é? Por que você tinha muito menos emprego? Outro assunto aí que, além de fazer relação com a agricultura, vai fazer relação lá na parte do edital que fala sobre dinâmica da população brasileira, fluxos migratórios, né? Fluxos migratórios, olha que legal isso. Como é que funciona isso, né? Isso funciona, não tinha mais emprego no campo, essas pessoas do campo foram para a cidade em busca de emprego, de melhor qualidade de vida, ok? Essas pessoas indo para a cidade em busca de emprego para melhor qualidade de vida, isso foi chamado de êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a migração campo-cidade em massa. Então, migração campo-cidade, ó, migração campo-cidade que a gente vai ter. E aí vamos pensar nesse contexto aqui para a gente finalizar essa aula nossa, né? A aula tá boa, né? Tem muito conteúdo. Se você está gostando, deixa o seu like aí, galera. Faz o seu comentário, né? Outra parte que a gente tem no vídeo lá, né? Segue lá no meu Instagram, né? Faça o comentário lá, vamos interagir. Outra questão que a gente tem que é importante é quando fala sobre a organização do espaço urbano, né? Emprego e pobreza, outro assunto aí, desigualdade social, outro assunto que eles adoram que cai na prova. Eu tenho aí mais ou menos, deixa eu ver aqui, 10 minutinhos para falar para vocês um pouco sobre isso. Então vamos entender um pouco sobre isso. Esse êxodo rural aqui, vamos entender aonde ele leva a gente. Esse êxodo rural aqui faz as cidades, então presta atenção, esse êxodo rural aqui, ele vai ocorrer lá na década de 1960, 1970, ok? Ele faz as cidades
crescem, olha isso, rapidamente. Essas cidades que crescem rapidamente aí, né? Elas vão crescer sem planejamento, e todo mundo vai migrar para as mesmas cidades, né? As mesmas cidades principalmente eram o quê? São Paulo, né? Todo mundo ia para São Paulo, e aí São Paulo cresceu rapidamente, e São Paulo se transformou aí em uma metrópole, não foi? Então a gente teve aqui um processo chamado de metropolização, metrópole, surgimento de metrópoles, como por exemplo São Paulo, ok? Mas como a população começou a chegar nessa região, o que começou a acontecer? O que era chamado de especulação imobiliária. Essa especulação imobiliária, o preço dos imóveis subiram rapidamente. Por que o preço do imóvel subiu, professor? Subiu porque a demanda era muito maior do que a oferta, não é isso? Então o preço dos imóveis subiram rapidamente, ok? Gerando aqui uma exclusão socioespacial. Essa exclusão socioespacial que foi gerada aí, ela vai levar a um fator de periferização. As pessoas vão para a periferia das cidades aí, ó. Então vai gerar uma periferização, vai gerar um processo aí de favelização, né? Favelização não é só na periferia, favelização é a ocupação de áreas irregulares, ilegais, de invasão, ok? Periferia é morar longe do centro, não é? Só que acontece que quando a gente tem esses dois fatores aqui, associado a esses dois fatores, a gente tem a ausência do Estado, não é isso? A gente tem a ausência do Estado. Quantas vezes você já viu falar aí que existem lugares do Rio de Janeiro que o carteiro não pode subir para entregar as cartas? Existem comunidades que o carteiro não pode entrar. Ele tem que deixar as cartas na parte de baixo ou as entregas, as encomendas na parte de baixo para alguém pegar e entregar para os moradores, né? Ele não tem acesso a essas áreas, a essas regiões. Você tem a ausência do Estado. E não é só a ausência do Estado, galera, com falta da polícia, não. É a ausência do Estado com falta de escola de qualidade, com falta de sistema de saúde, com falta de questões médico-sanitárias, né, de esgoto, de água tratada, com falta de lazer, né, com área de lazer para as pessoas poderem aí desenvolver e ter o seu lazer, né? Então, quando a gente tem essa questão da periferia aqui, a ausência do Estado, né? A gente tem aqui aumento da violência, né? Aumento da violência. A gente tem aqui o que mais? A gente pode falar que a gente vai ter aqui falta escola, falta saúde, olha isso, ó, falta escola, falta saúde, falta lazer, falta iluminação, falta esgoto tratado, ó, esgoto tratado, e aí falta emprego, né? Transporte precário, vou pôr falta aqui, ó, transporte precário, poucos horários de ônibus, não é isso? Transporte precário, e tudo isso daí vai caracterizar o quê? Tudo isso daqui vai caracterizar a extrema pobreza, né? Então tudo isso aqui vai caracterizar a extrema pobreza, né? Aquele Brasil que muitas vezes a gente não vê, né? Ou que a gente só vê nas páginas policiais, onde falta investimento aí do governo nessas regiões, não tem emprego, né? Além de não ter emprego, muitas vezes
essas pessoas que estão na periferia, presta atenção, elas têm que ir trabalhar no centro. Ou se ela não vai trabalhar no centro, ou em outras cidades, em cidades vizinhas. Isso vai gerar um outro tipo de fluxo de movimento da população, que é um assunto de população que a gente tem, aquilo que é chamado de migrações pendulares, né? O que são essas migrações pendulares aí? Migração pendulares é aquela igual um pêndulo do relógio, que vai e volta. A pessoa acorda cedo, sai de casa, né, vai para a cidade vizinha ou viaja 2, 3 horas dentro da própria cidade para ir trabalhar, trabalha e no final do dia volta para sua casa. Sua casa que está na região de maior pobreza, de menor qualidade de vida, não é? Então ela volta para a casa dela, fazendo esse processo aí. Isso vai levar a uma discussão que a gente tem hoje muito grande, daquilo que a gente chama de fome econômica, né? O que é isso? É porque quando a gente fala de fome, não tem fome porque falta alimento. Olha o agronegócio lá. O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo. Não falta alimento para exportar. A fome, ela normalmente está associada à falta de condição financeira, falta de dinheiro para adquirir aquilo que a pessoa precisa para se alimentar, para ter uma boa qualidade de vida, né? Logicamente que as cidades foram crescendo rapidamente, não é? Foram surgindo diversos tamanhos de cidade e essas cidades foram dando origem àquilo que a gente chama de redes urbanas, né? Cidades de grande porte, cidades de médio porte, cidades de pequeno porte, cidades pequenas. E dentro desse contexto, lá na década de 70, lá na década de 1970, surge aquilo que vai ser chamado de regiões metropolitanas. Essas regiões aí metropolitanas vamos aqui, para a gente fechar, são, né, fenômenos políticos administrativos, fenômenos políticos administrativos, onde cidades muito próximas uma das outras, que têm problemas semelhantes, ok? Que têm problemas semelhantes, que fazem parte do processo de migração pendular aí, né? Essas cidades, elas vão solucionar os problemas em conjunto, ok? E essa região metropolitana vai ter um aterro sanitário em conjunto, porque hoje é proibido lixão, ela vai ter um hospital regional que atende toda a população, ela vai tentar oferecer serviços de melhor qualidade para aquelas cidades menores que não conseguem ter esses serviços. Aquela cidade que a gente chama de cidade polo, que polariza a região, que pode ser a metrópole, ela vai ter esses serviços de melhor qualidade, não é isso? Para oferecer para toda a região. Toda a região vai começar a crescer e desse contexto aqui pode surgir aquilo que a gente chama de conurbação. O que é essa conurbação aí, galera? Conurbação é quando duas cidades se encontram, né, fisicamente. Né? Vários de vocês devem conhecer disso, vários de vocês moram aí em regiões metropolitanas ou próximo, não é isso? Você sai de uma cidade e entra na outra sem ter área rural no meio. Se tirasse as placas, você acharia que está nas mesmas cidades. Então a gente tem isso em todas as grandes capitais brasileiras, esse processo de conurbação. Quando você sai de uma cidade, imediatamente já tem casas da outra. Tem bairros, lugares que a pessoa não sabe nem se ela mora na cidade, se ela mora em outra, não é isso? E aí, galera,
nós passamos aqui por um montão de conteúdo em 1h30 para vocês, ok? Montão de conteúdo, eu estou aqui com o edital aqui, ó. Eu posso falar para vocês aí, ó. Falamos bastante cartografia, praticamente quase tudo. Falamos dos aspectos físicos do Brasil e ambientais, o geralzão, aquilo que mais cai para você. Falamos da questão aí da agricultura, não é isso? Da questão agrária brasileira, da modernização, dos conflitos, a modernização associada à Revolução Verde e aumento da produtividade aí, não é? Falamos disso, como que isso aí influenciou o processo de urbanização brasileira, né? Através do êxodo rural, essa urbanização que ocorreu de forma acelerada, né? Que gera aí processo de extrema pobreza, de periferização, ausência do Estado, né? Regiões muito mais pobres aí, né? Dificuldade de emprego, né? Dessa dificuldade de emprego aí, né? A ideia lá das migrações pendulares. Entramos aqui na parte aí de demografia para você um pouquinho, a parte de demografia que fala aí de dinâmica da população, dos fluxos migratórios, né? O que os concursos gostam é desses principais 2 fluxos migratórios aí. Falamos rapidinho sobre regiões metropolitanas e demos um geralzão para você aí em 1h30. Quase impossível tudo isso que a gente fez em 1h30, viu, galera? Foi muito bom, né? A quantidade de conteúdo trabalhado. Se você gostou, deixa o seu like aí, interage, faça seu comentário aí, fala aí pra gente de onde você é, fala aí, fala pra mim que eu vou ler e vou fazer comentário. Eu quero saber, você que está assistindo aí, que gostou da aula, que aprendeu, fala comigo aí de onde você é, né? E interage com a gente lá, entra lá, prof.Idelmar Medeiros, ok? Interage com a gente lá, nós estamos juntos aí, galera, vamos para cima, é tudo nosso, ok? Vocês vão detonar e nós estamos juntos aí, ok? Porque vocês detonando, nós estamos detonando junto com vocês, tranquilo? Um abraço aí, entra lá no Vale Concurso para você dar uma olhada, dia 14, você aí que está aqui, próximo do Vale do Aço, em Minas Gerais, né? Nas cidades aqui, na proximidade. Dia 14 nós vamos ter um aulão presencial aqui, de 8 da manhã até no final do dia, o dia todo de revisão presencial de aulão aqui. Faça sua inscrição lá, não perde a oportunidade não. E vamos para cima, galera. Um abraço, fica com Deus e tamo junto, hein? Deixa seu comentário aí. Um abraço.